as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Nós estamos numa série de estudos sobre o versículo 10 da primeira carta de Pedro, capítulo 5. Já vimos aqui sobre o aperfeiçoar-se em Deus, estar firmado em Deus, e o programa de hoje é sobre estar fortificados em Cristo Jesus. Eu quero pedir a sua autorização para entrar na sala da sua casa e compartilhar com você sobre esse tema. Você está fortificado em Cristo Jesus? Você precisa fortalecer a sua vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a mensagem que nós queremos que você tenha no seu coração ao final desse programa. E por isso, você que gosta do programa Caminho da Vida, você que julga o tema desse programa interessante, eu peço sua colaboração. Pega o seu telefone, ligue para o irmão, irmã, amigo, amiga, alguém da sua igreja, peça para que ele sintonize com você nesse canal em que você está assistindo o programa Caminho da Vida. Ou então, você que está assistindo pela internet, que você venha replicar o link desse programa para que outras pessoas também possam participar e também assistir ao programa Caminho da Vida. E nosso desejo é que todos sejam abençoados pelo poder da palavra. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que você esteja acompanhando essa série de programas e que essa série de programas possa edificar a sua vida e edificar o seu coração. O programa de hoje fala sobre o tema Fortificados em Cristo Jesus. Pastor Azael, o que o autor, no caso o apóstolo Pedro, quis dizer com o termo fortificar, que Deus iria nos fortificar? Qual era a real necessidade, primeiro, dos destinatários iniciais da primeira carta de Pedro, de estarem fortalecidos, de serem fortificados em Cristo Jesus? O contexto que o apóstolo Pedro, os primeiros cristãos estavam vivendo, era um contexto de muita dificuldade, perseguição, por causa da fé em Cristo Jesus. Então, eles precisavam realmente de força para suportar toda aquela situação de dificuldade. E ele está exatamente escrevendo para dizer que Deus está fortalecendo aqueles cristãos perseguidos. Então, isso encheu o coração certamente dos nossos irmãos do passado de esperança, porque acho que o questionamento vinha, será que eu tenho forças para suportar toda essa provação, suportar todos esses desafios, todas essas dificuldades? E essa verdade desse versículo de 1 Pedro 5,10 vem exatamente encher o coração de ânimo, de alegria, de esperança, porque a fonte da nossa força é inesgotável para que possamos suportar as tribulações. Benção. Pastor Luiz, e como nós podemos relacionar essa realidade dos destinatários iniciais de Pedro com a realidade dos cristãos que vivem hoje? Nós sabemos que havia uma perseguição, o pastor Azael muito bem colocou a questão do contexto aqui, em que os ensinamentos desse versículo se aplicam também a nós hoje, que talvez aqui, pelo menos no Brasil, não estejamos sofrendo uma grande perseguição religiosa, pelo menos não de maneira muito clara, direta, apesar de ideologias veladas, nós não temos uma perseguição direta estatal. Como isso poderia alcançar o coração dos cristãos hoje? Uma das coisas que nós precisamos entender é que a perseguição ela é real, e ela sempre foi real contra o cristianismo. Na verdade, o próprio Cristo, ele numa conversa com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala acerca disso, de que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sim. E eu gosto dessa ideia de Jesus se colocar como luz e colocar o Evangelho como um todo como luz,
porque é fácil de nós entendermos o que acontece, como uma pessoa se rebela, ou por que ela se rebela contra a luz. É só você ficar dormindo o dia inteiro, ou melhor, dormir a noite inteira, e de repente às 8h30, 9 da manhã, aquele sol de rachar mamona no asfalto, e aí alguém vai e abre a janela do seu quarto com tudo. E aí você, depois de 10 horas de sono, se depara com aquela luz. É isso que acontece com alguém que caminha nesse mundo e se depara com Cristo. Ele é ofendido, ele fica irritado com aquelas verdades que são vendidas a si, que são apresentadas para si, porque ele percebe que ele não está de acordo. Então, a perseguição acaba acontecendo. Só que naquela época, como o pastor Azael colocou, essa perseguição se transformava em prisão, se transformava em açoite. O próprio apóstolo Paulo segurou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, em Atos, no capítulo 9, se não me engano, 8, Atos capítulo 8, e assim por diante. E quando a gente olha para os tempos de hoje, a gente vê que essa perseguição não é exatamente assim, mas existe discriminação. No Brasil, nós já tivemos agora no ano passado o fato de pastores serem presos por lerem, por pregarem a palavra de Deus em um momento em que outras pessoas estavam passando por perto e não gostaram do que ouviram e acharam que foi discriminatório. Então se levantou um movimento, e no Brasil, em que nós temos liberdade de culto, pastores evangélicos, se não me engano, um pastor da Igreja Batista, foi preso diante das câmeras por pregar aquilo que ele acha conveniente, aquilo que ele acha que a Bíblia aponta como uma verdade. Nós temos hoje também uma perseguição ideológica muito grande dentro das faculdades, dentro das escolas, Sempre. que busca ensinar os nossos filhos, que busca até mesmo doutrinar os nossos filhos contra Deus. Eu percebo que nós precisamos estar fortalecidos nisso. Esses dias, a minha filha mesmo chegou em casa questionando: pai, mas o senhor disse que Deus criou todas as coisas, mas a minha professora de história disse que não foi assim. Disse que as coisas vieram evoluindo. Eu cheguei para ela, sentei, expliquei e falei: olha, você pode aprender essa teoria, mas a verdade é essa, a verdade das Escrituras é essa daqui, e você tem a liberdade, minha filha, de expressar essa verdade. Se precisar, o pai vai na escola para falar para a professora que ela pode ensinar as teorias que ela quiser, e você, como aluna responsável, precisa aprendê-las, mas que essa não é a verdade absoluta para você. Mas uma coisa também que eu acho importante que fique salientado, que é o motivo até dessa minha colocação toda, é que se a perseguição existe, então a minha postura tem que ser a mesma. Sim. O que isso tem a ver com Pedro? Por que Pedro escreve para um pessoal e a gente acha que isso tem a ver conosco? Porque tem a ver conosco. Só que a perseguição é diferente. Mas a postura, o que Pedro desejava, o fortalecimento que Pedro desejava para os seus leitores é o mesmo que a gente precisa. Estar fortalecido é o mesmo que estar imune aos problemas, pastor Azael? Não. Não há imunidade, né? O Senhor Jesus deixou isso muito claro, contando uma parábola bem interessante, dizendo alguém construiu um castelo sobre a areia e o outro sobre a rocha. Então, sobre ambos vieram tempestades, ventos, tempestades, né? Então, nós sabemos que sobre a rocha é Cristo, aqueles que se fundamentam a vida em Cristo, mas também sofrem o quê? As tempestades, os ventos, da mesma forma como outras pessoas que não têm a vida fundamentada em Cristo também sofrem, né? Então não há essa imunidade. Agora, o que há, na verdade, é um propósito divino em tudo isso. Para quê? Para provar a nossa fé, para nos aperfeiçoar, não é? Isso o apóstolo Pedro também ensina para aqueles irmãos. A partir daí, dizendo que eles deveriam olhar para tudo aquilo, toda a dificuldade que eles estavam passando, com motivo de alegria, né? Porque tudo isso estava trabalhando neles para que a fé deles valorosa pudesse se manifestar nesse mundo. Então, olha, o versículo 7 do primeiro capítulo, eu vou ler a partir do versículo 6, melhor dizendo, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, não é à toa que o apóstolo Pedro é chamado por muitos teólogos como o apóstolo da esperança, exatamente por essa forma de abordar essa questão.
E eu gosto da ideia de que Tiago fala do mesmo jeito. Até porque os destinatários de ambos eram muito parecidos, a realidade de ambos pelo menos era a mesma. E Tiago, quando escreve no capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Estranho, né? Fica contente porque você está passando por provação. É isso que ele está dizendo aqui. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então é a ideia de que esse mal que está vindo sobre essa circunstância, eu não vou nem colocar como mal, porque essa circunstância que está acontecendo na minha vida, ela tem poder de me aperfeiçoar na fé, de me fortalecer, me fazer mais estável e principalmente me fazer conhecer mais ao Senhor, que é o que aconteceu com Jó. E o versículo 8, que na continuação daquele que eu li, diz assim: a quem não havendo visto, se referindo a Cristo, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E Jó, quando passa por tudo que passou, no final, lá no capítulo 42, depois de apanhar da vida, apanhar das circunstâncias, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele foi aprofundado no seu relacionamento com Cristo. Não. E isso o fortifica demais. Exato, Sim. Só enfatizando que não há, na perspectiva cristã, bíblica, né, amor ao sofrimento. Não é isso. Não é esse aspecto, Não, né? mas é que em tudo, né, há um propósito divino sendo executado para a glória de Deus e para o nosso bem. É a percepção que o sofrimento é uma ferramenta de aperfeiçoamento da fé. Exatamente. Não necessariamente que precisamos nos alegrar por sofrer, mas precisamos nos alegrar porque a fé é provada no sofrimento e saímos aprovados. Exatamente. Espero que você esteja sendo fortalecido no poder da palavra. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos para mais um bloco ampliando esses temas aqui no programa Caminho da Vida. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esse programa esteja abençoando sua vida, seu coração, fortalecendo a sua alma no poder do Evangelho de Cristo Jesus, tá ok? Nós vamos continuar falando sobre estarmos fortalecidos em Cristo. E esse bloco eu quero começar perguntando ao pastor Luiz. Pastor, quais são as razões que mantêm os cristãos fortalecidos, mesmo em meio às circunstâncias adversas? Então a gente sabe que vem tempestade, vem problema, mas quais são as razões dos cristãos continuarem fortalecidos em meio às lutas? A primeira e mais marcante razão para que a nossa esperança e alimente a nossa força no meio da tribulação é o fato de que Jesus padeceu o que nós padecemos. Ele sofreu as nossas dores, ele sabe o que é, até a palavra diz, ele sabe o que é sofrer. Nós temos alguém que sangrou como nós, alguém que chorou como nós, alguém que suou como nós suamos. Então ele sabe. O autor de Hebreus fala isso. Exatamente. Bem claro, só que ele diz que tem um porém. Ele nunca pecou. Sem nunca pecar, exatamente. Então ele em tudo se assemelha ao pecador, com exceção de ser pecador. Ele se assemelha em toda a nossa tribulação, ele se assemelha a nós em toda a nossa tribulação, só que sem o pecado. Então se ele venceu, ele também garante que vai estar conosco. O texto de Mateus, capítulo 28, o último versículo do Evangelho de Mateus, ele diz as suas últimas palavras de acordo com aquele Evangelho: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele venceu, ele está conosco, ele nos manda o Consolador, ele nos garante que nenhuma carga vai ser colocada, nenhuma provação nos vai ser dada além daquilo que a gente consegue suportar. Então tudo isso nos enche de esperança. Quando nós olhamos para a palavra, não tem como nos desesperarmos ou nos desesperançarmos. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente só consegue ver motivo para esperança. Exatamente. Fora o fato de que a gente nunca vai ser perfeito nessa vida, e que o pecado sempre vai habitar ao nosso redor, fora isso, o resto só nos enche de esperança. E outra questão que é fundamental é a fidelidade irrestrita de Deus. O Deus que é fiel não a nós,
Ele não é fiel a nós, até porque a Assim própria mesmo. Escritura diz que se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque a sua fidelidade está pautada na sua palavra, e o Deus que nós cremos é um Deus imutável. Então eu vejo que uma das razões também que os cristãos têm de estarem fortalecidos em meio às circunstâncias é porque aquele que diz que iria nos guardar, efetivamente nos guarda, porque Ele não muda, Ele é fiel. Ele é um Deus constante. Aleluia. Ele não depende de nós, Ele não depende de circunstâncias, Ele não depende do tamanho do problema, Ele depende somente dEle. Né? Eu acho que isso é uma razão também fundamental. Pastor Azael. Eu lembrei de agora uma citação de um teólogo do passado, que ele diz assim de forma marcante para mim, né? Que ele diz assim que não há nenhuma dificuldade maior que o poder de Deus, né? Mas também não há nenhuma dificuldade que seja tão pequena que o seu cuidado paternal não esteja interessado em de nos Coisa suprir, linda. de nos socorrer, né? Então Ele é um Deus que se compadece, que tem compaixão, exatamente porque Ele se fez carne, habitou entre nós, sabe o que é sofrer, né? Jesus passou, Ele sabe o que é o sofrimento, em todos os aspectos que nós possamos imaginar. Ele sabe o que é o abandono, né? Ele sabe o que é o sofrimento Da rejeição, de uma vida simples, de pobreza, né? Olha, o Deus da glória não tinha nem onde nascer. Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Exatamente. Ele sabe a dor, né, do pecado, apesar de não ter pecado, porque ele se fez maldito por nós, Sim. suportou a ira de Deus para que pudéssemos ter paz com Deus. Então, isso tudo é a razão da nossa esperança, é o fundamento, né, para que nós realmente possamos viver nesta vida. Então, nosso telespectador pode estar sofrendo, pode estar passando por muitas dificuldades, apesar, os sofrimentos podem não ser na mesma roupagem, né, para quem Pedro escreveu primeiramente, mas os princípios que encontramos nesta epístola, em toda a palavra de Deus, servem também para nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades que nós temos hoje, para nos encher de esperança, nos apegar a Cristo, e somente o cristianismo pode dar, né, essa esperança. Porque é o único que está firmado na pessoa de Cristo, que nos reconciliou com o Criador de todas as coisas, com Deus. Exatamente. Gostei muito quando o senhor falou de que Cristo foi à cruz para nos reconciliar com Deus. Ele sofreu a maldição do nosso pecado. Isso também é importante nós lembrarmos que a Bíblia é clara, que o salário do pecado é a morte. Exatamente. Todos aqueles que pecaram se distanciaram de Deus, e nós somos pecadores pela nossa raiz. Deus não mudou. Deus não se tornou mais bonzinho, Deus não se tornou mais legal, Deus não se tornou um vozão sentado no céu. Papai Noel. Papai Noel. Deus, Ele cobrou todas as nossas culpas da pessoa de Cristo. Todos os nossos pecados já foram castigados. É por isso que nós temos paz com Deus. Não é porque somos perfeitos, não é porque conseguimos alcançar os méritos dessa paz, é porque nós nos revestimos dos méritos de Cristo. Isso Exatamente. é o que nos fortalece. O texto aqui nos diz, o texto de 1 Pedro 5,10, nos diz que Deus é o autor do fortalecimento, diz que Ele mesmo irá nos fortalecer. Certo. Vou fazer uma pergunta aqui daquela meio capciosa, né, para a gente poder filosofar e até mesmo trazer uma luz mais clara. Isso quer dizer que se alguém não está fortalecido, a culpa é de Deus? Olha, e depois de tudo isso que vocês falaram, por exclusão a gente só tem uma resposta, né? Não dá para botar a culpa de nada em Deus. Mas tem aquela turma do contra, existe o grupo de pessoas que tenta menosprezar ou diminuir a pessoa de Deus e colocar certas culpas às costas deles. Então, e tem gente que levanta e fala assim, então foi Deus que criou o mal. Então Deus é mal porque Deus criou o mal. E é esse tipo de pessoa que fala, então se Deus, Ele que nos sustenta, que é quem nos fortalece, e quando eu não estou forte, então a culpa é dele. Na verdade, nesse momento a gente pode falar de algo chamado livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de caminhar em obediência ou em desobediência.
Deuteronômio no capítulo 28 é categórico. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor e tiveres cuidado de fazer tudo quanto Ele te ordenar, você vai ser bendito no campo, na cidade, vai ser bendito o fruto da tua amassadeira, a cria do teu gado, o ventre da tua esposa. Agora, se você não cuidar de obedecer nada disso, então, e aí vem sobre ele um monte de maldições lá que ele faz uma lista. São mais de 50 versículos falando sobre o que acontece com quem desobedece. Então, esse livre-arbítrio de escolher o que eu devo fazer na minha vida, de obediência ou desobediência, ele me dá. E isso inclui buscá-lo, fortalecer, ter relacionamento com ele e tudo mais. Quando eu consigo, vem dele. Quando eu não consigo, a culpa é minha. Deus está fortalecendo o seu povo. Deus é fiel, ele cumpre as suas promessas, né? E ele também dá ao seu povo meios para esse fortalecimento. A gente chama em teologia os meios de graça. Sim. Né? Então, a oração, se alimentar na palavra de Deus, o estudo bíblico, comunhão, sacramento. A mensagem bíblica sendo exposta nos estudos, nos cultos, a comunhão com os santos, os sacramentos, né? Então, o cristão, o discípulo, ele deve também ser piedoso nesse sentido, buscar os meios que Deus estabeleceu para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para estar mais firme em Cristo nessas dificuldades aí que enfrenta na vida. Qual seria então o objetivo de Deus quando Ele investe no aperfeiçoamento e firmamento dos seus filhos? Eu gosto muito do texto de Romanos 8, e todo mundo conhece o versículo 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto do 28 ele não fica sozinho. O 29 vem logo em seguida dizendo que o bem daqueles que amam a Deus é parecerem ou serem aperfeiçoados conforme a imagem do seu Filho, ou seja, se parecerem mais com Jesus. O objetivo é esse. Ele nos firma. Nos tornar mais parecidos com Jesus. Para que nós possamos refleti-lo. Não tem para onde correr. Glória a Deus. Pastor Israel. Acho que o versículo 9 do primeiro capítulo diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? Aleluia. Então, é para que possamos perseverar e receber a coroa da vitória, e o fim último é a glória do nome Senhor de Deus. E Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você seja fortalecido no poder do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um momento de intervalo comercial, depois nós voltamos para o último bloco, onde o pastor Azael estará orando por você. Que Deus abençoe sua vida. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que você tenha sido fortalecido no poder da palavra do Senhor. Agora nós vamos ficar com uma oração do pastor Azael e que você possa estar conosco no próximo programa O Caminho da Vida. Vamos orar. Oremos. Meu Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade de rever esses conceitos tão importantes para a nossa fé, para o nosso fortalecimento. Obrigado porque o sofrimento que os teus filhos passam aqui nesta terra não são em vão. O Senhor tem um propósito para tudo. Todas as coisas, Senhor, estão cooperando para o nosso bem. Que nós possamos tão somente confiar no Senhor. Amém. E esperar no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os céus então se abriram.